Seguindo o primeiro ponto lá da proposta dos sistemas, ligações e proprietários. Bom, nós temos aqui nos sistemas duas formas de chegar nessas informações. Uma que é o SciConta, que é esse ícone que está aqui identificado, e outra seria o balcão. A diferença entre os dois, o balcão é um sistema para atendimento do usuário final, ou seja, o cliente do SAMAI, ou seja, o contribuinte, que ele tem algumas finalidades, algumas funcionalidades voltadas especificamente para essa finalidade de atendimento. E o SciConta tem as rotinas todas do administrador, que é propriamente o SAMAI como um todo. Tanto um quanto o outro tem as mesmas funções, só que de um formato um pouco diferente. Eu vou começar aqui pelo SciConta para detalhar esse item 1 ali, que é o ligações e proprietários, tá ok? Bom, sempre com senha. Usuários... Opa, entrei em cima errado. SciConta. E aqui teríamos o sistema que o SAMAI estaria usando como administrador das ligações. Indo direto na manutenção, nós temos aqui o cadastro de usuários, onde está o cadastro de ligações. Bom, existem várias formas aqui de consulta, de se localizar ligações. Por exemplo, por nome. Por exemplo, vou colocar Jorge. Apareceria todo mundo que tem o Jorge no nome. Isso seria uma forma. Então, existem várias formas aqui de se localizar algum tipo de informação. Claro que sempre é uma pesquisa direta o número da ligação. Se eu colocar aqui o número da ligação 456, por exemplo, vai começar a me trazer os dados do cadastro. Essa aqui, inclusive, é uma ligação cortada. Tem o nome do proprietário, a localidade, ou seja, o bairro, a rua, o número, a localidade e a rua de entrega, complemento se é casa, o apartamento, tudo mais, o telefone, o e-mail, e alguns parâmetros, se a ligação é por medição, por média, por leitura, se é com fatura ou é débito em conta, podia ser uma conta de débito, uma ligação que vai receber débito no banco. E temos aqui a rota e a posição do roteiro, da ligação no roteiro. Por exemplo, nesta rota 5, na rota de leitura, ela é a 10ª ligação a ser coletada a leitura. Esse número 10 aqui, depois a gente vai verificar como é que se chega nesse número. Temos aqui o status da ligação, nesse caso ela está como cortada, e aqui o georreferenciamento, que faz a posicionamento com a conexão com o sistema de georreferenciamento, posicionando exatamente sobre a ligação e sobre a casa desse proprietário. Isso depois a gente vai fazer até uma conexão nesse ponto. Os outros dados, temos aqui o código do banco, por exemplo, quando for uma conta com débito em conta, o número da conta. Se for tarifa social de água, tarifa social de esgoto e tarifa social de coleta de lixo, tá? Porque o sistema ele contempla o cálculo automático da água com base na leitura, o esgoto com base no cálculo da água, e também existe o procedimento ou possibilidade de calcularmos também a coleta de lixo e lançarmos também a coleta de lixo com a fatura de água. Tá? Consumos seriam as telas com os consumos dos últimos 12 meses, mas tem as consultas aqui de todos os outros anos, desde o início da primeira coleta. Seria as leituras que foram coletadas e a forma que elas foram coletadas no local, no endereço. No caso aqui, foi coletado pela Sônia, que é o coletor, usando um coletor de dados, e nesse caso a ligação já estava cortada, foi dando consumo zero, né, porque ela estava cortada, ele coleta, ele força a leitura, ele faz com que o leiturista verifique, mas não vai gerar consumo porque a ligação está cortada. As faturas, aqui neste caso é uma ligação que tem um volume grande de débito, no caso R$5.000 em débito. Todas as faturas aqui estão controladas aqui com os serviços que foram gerados para esse faturamento.
Então, mês a mês, você tem aqui o controle, o acompanhamento e o acesso de todos os valores que foram gerados. No caso aqui, só está gerado a tarifa de água, mas aqui, por exemplo, tem multa de algum pagamento que a pessoa tenha feito com atraso. Os fixos seriam lançamentos que, por exemplo, o proprietário autoriza, contribuição com a Santa Casa, contribuição com um determinado hospital, por exemplo. Essas autorizações têm um local próprio para isso, que o proprietário autoriza mediante a assinatura de um termo, e esses valores começam a ser lançados junto com a conta de água e depois são repassados para o destino próprio, através de pagamentos e pela contabilidade. Os roteiros, essa ligação, no caso, ela está na posição aqui 5 leituras anteriores e 5 leituras posteriores. Ela liga a leitura número 10, a 10ª ligação a ser coletada na rota, e aqui ele apresenta inicialmente as 5 anteriores e posteriores. O roteiro completo, nós temos acesso aqui em cima, em rotas de ligação. Aqui depois a gente pode fazer essa verificação. Eu vou entrar no parâmetro no item seguinte, nos itens a seguir. As ordens de serviço. Todas as ordens de serviço que foram geradas para essa ligação, elas são consultadas aqui também. Os históricos. Toda e qualquer movimentação, acesso, parcelamento, qualquer coisa que for gerada nessa ligação, fica registrado aqui quem gerou. No caso aqui, por exemplo, foi um item, um lançamento de leituras. Quem foi o usuário que gerou, quando gerou, todas as informações que o atendente executou no momento ou que um determinado procedimento foi executado no sistema de forma geral. Tudo fica registrado aqui nos históricos. Esses históricos têm um período de 365 dias como parâmetro, mas ele pode ser aumentado. No caso aqui eu coloquei para 3.600 dias. Bom, esse seria o cadastro básico da ligação de água.